Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Hoje, quem adoece no Brasil tem direito a se tratar com medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas até chegar a este estágio, o país contabilizava a morte de pacientes pela falta de condições de comprá-los na farmácia. Muitos, sem dinheiro, não tinham outra alternativa, senão depender da caridade. Antes da década de 90, as leis existentes não atendiam às necessidades da população e os medicamentos, mesmo a um custo mais baixo, ainda eram cobrados do cidadão. O brasileiro gasta em média por mês 48,6% do seu salário só com medicamentos. Se uma pessoa recebe R$1.000, por exemplo, quase metade disso serve para pagar os gastos com a saúde. Mas hoje em dia, quem não tem uma renda fixa tem o direito de adquirir alguns medicamentos gratuitamente por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas antes de 1990, nem todo cidadão tinha acesso à saúde. E a população brasileira era dividida em 3 categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privados, os que tinham direito à saúde pública por serem assegurados pela Previdência Social ou quem tinha carteira assinada, e os que não tinham direito algum. Então era rezar para Nossa Senhora, para o santo da confiança dele, seja o que Deus quiser, né? Nós tivemos 2 momentos, né? O primeiro foi lá em 54, com o Café Filho, logo após o suicídio de Getúlio Vargas, né? Que criou o órgão federal de saúde. Só que esse órgão, que nem chamava ministério ainda, o papel dele era controlar as epidemias, né? Fazer estatísticas sobre a saúde da população brasileira e estabelecer convênios, inclusive científicos e financeiros, com estados e municípios. Em 74 veio um outro novo sistema, já no governo militar, né, que distribui essas funções em vários ministérios. Então, o Ministério da Previdência Social e Assistência Médica cuidava da saúde, o Ministério do Interior cuidava da saúde e o Ministério da Saúde cuidava da saúde. E só quem viveu aquela época sabe o quanto doloroso era receitar o medicamento para um paciente que não tinha condições de comprar. Maria da Conceição era pediatra e conta que sofria junto com os pacientes. De passar uma receita e a pessoa me dizer: eu não tenho dinheiro para comprar. Na verdade, é uma situação que você não pode resolver enquanto médico que está atendendo. É uma coisa complicada, mas você não atende um paciente se você não der a medicação para ele. Não adianta eu dizer que você precisa tomar um determinado medicamento, você não tem como comprar e eu achar que eu fiz alguma coisa. Eu não fiz nada. O Estado apenas oferecia atendimento à saúde para trabalhadores com carteira assinada e suas famílias. As outras pessoas tinham acesso a este serviço como um favor e não como direito e eram submetidas à caridade, como por exemplo nas Santas Casas de Misericórdia. Mas foi em 1966 que o governo procurou regularizar a situação em que o país estava vivendo e criou o Instituto Nacional de Previdência Social, que depois passou a se chamar INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Só quem tinha dinheiro ou tivesse um trabalho fixo, né? Inclusive quem cuidava disso era o extinto INAMPS. Nós tínhamos o INPS, que passou a se chamar INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Então, o mesmo órgão, a mesma autarquia federal, cuidava das aposentadorias, das pensões e também da saúde do povo brasileiro. Na década de 70, a necessidade de garantir o acesso da população a medicamentos levou o governo federal a procurar soluções rápidas. E por isso, em 1971, o povo finalmente teve acesso a medicamentos com preços mais em conta, com a criação da Central de Medicamentos, a CEME. A CEME, a Central de Medicamentos, foi criada na época, então, pelo governo federal, para fazer uma compra centralizada desses medicamentos. Então, esses medicamentos eram comprados pela CEME ou até mesmo produzidos pela CEME em laboratórios próprios, para ser feita essa compra centralizada e daí de ser distribuído para os hospitais da época. Mas a CEME não foi para frente.
porque essa compra centralizada de medicamentos não deu certo. O que acontecia é que cada estado tinha um tipo de enfermidade específica. Por exemplo, na região norte, os casos de malária eram bem mais comuns do que no Distrito Federal. Então, não era necessário ter em todos os postos de saúde do DF medicamentos para esse tipo de endemia. Em 1987, mais uma tentativa de resolver o problema da saúde pública. Com o programa Farmácia Básica, o governo experimentou uma nova proposta, que também não vingou, e o programa foi extinto no ano seguinte. O programa Farmácia Básica atingiu, claro, todas as unidades do nosso país e tinha um elenco de medicamentos referenciado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, só que o governo adquiria esses medicamentos, distribuía para os estados e muito em forma de pacotes, digamos assim, de medicamentos, os quais não estavam condizentes com o quadro de doenças do estado. Então sobrou bastante medicamentos, medicamentos ficaram inutilizados, porque não eram utilizados pela população, haja vista que eles não tinham aquela enfermidade. Eu sou prova disso porque fui o presidente da Comissão de Assistência Farmacêutica do Estado do Rio Grande do Norte. Para quem viveu aquele tempo, fica a lembrança de uma época onde a saúde não era um direito de todos. Imagina se o sistema hoje está caótico do jeito que está, como era antes. Para quem estava dentro do sistema, com trabalho fixo, trabalho formal e contribuindo para o INAMPS, eu até quero crer que a saúde pública era um pouco melhor do que hoje, que se tinha um público delimitado. Hoje não precisa pagar, não precisa trabalhar, não precisa contribuir para ter direito. Então, talvez, pelo público ser mais reduzido e ter um universo delimitado, talvez o serviço público funcionasse melhor do que funciona hoje. Mas para quem estivesse fora do sistema, era um Deus nos acuda. Ia contar com a filantropia, com os órgãos de assistência, entendeu? Com os órgãos religiosos e por aí vai. Do poder público, realmente, ele não tinha direito. O próprio acesso, né, que aumentou o acesso. Então, tem uma mudança grande que a gente que viveu sabe disso, né? A grande mudança da saúde no Brasil veio com a criação do Sistema Único de Saúde. Foi o SUS que abriu a possibilidade do cidadão brasileiro ter acesso aos medicamentos gratuitos. E para regulamentar tudo isso, a lei criada em 1990 também aumentou de forma significativa a distribuição de fármacos no país. Foi na Constituição Federal de 1988 que a saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado. Mas só em 90 que o povo brasileiro teve acesso a medicamentos de graça. A Lei 8.080, ela regulamenta o Sistema Único de Saúde. E ela assegura ao cidadão brasileiro o acesso pleno, total e restrito à saúde, através de tratamentos, de terapêuticas, de medicamentos e tudo que tiver ao alcance dele e necessário para tratar da saúde. Isso vai envolver fonoaudiologia, envolve todas as terapias alternativas e possíveis, desde que recomendadas e prescritas por um profissional da saúde, por um médico, né? E tudo que tiver ao alcance. É obrigação do Estado assegurar ao cidadão. Não é difícil achar quem ande por aí com uma bolsinha cheia de remédios. Alguns foram comprados, mas a maioria foi adquirido gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E foi na elaboração da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080 de 1990, que o Sistema Único de Saúde foi regulamentado. O Sistema Único de Saúde, ele é uma conquista da população brasileira, porque ele traz o princípio do direito à saúde, um direito universal, um sistema que trabalha princípios fundamentais a partir da Constituição, da universalidade, da gratuidade, da integralidade, e ele rompeu a barreira desse direito quando, ao reconhecer esses princípios, anteriormente ao próprio SUS, só tinha direito à assistência à saúde
aqueles indivíduos que tinham carteira assinada, que eram fichados nas empresas e que tinham então um sistema previdenciário que cobria. A Constituição brasileira, o movimento sanitário, estabelece então a saúde como um direito de todos e um dever do Estado, dá um direito a este princípio fundamental, e a partir daí então a população brasileira passa a gozar dos privilégios, dos benefícios de um sistema de saúde que se articula para garantir o direito à saúde no Brasil. O SUS estabelece que a atenção à saúde deva ser integral e abranger tudo aquilo que for necessário para prevenir e curar as doenças. Assegura também que todo cidadão tem direito de obter gratuitamente os medicamentos que ele precisa, como é o caso da dona Lucimar. Olha ela lá no balcão da farmácia de alto custo com as mãos cheias de remédios. Já a dona Lucimar, de 51 anos, há 4 anos ela pega os medicamentos aqui na farmácia de alto custo, né, dona Lucimar? E olha a quantidade de remédios que a dona Lucimar usa. Ela tem um problema de rins, ela faz hemodiálise, olha, só aqui na mão são 4 caixas de remédio, fora esse daqui que a gente está com todo cuidado, porque ele não pode ficar fora aqui do isoporzinho, porque ele tem que ficar refrigerado. Isso aqui já é para hemodiálise de amanhã, né, dona Lucimar? Então, dona Lucimar, se a senhora tivesse que pagar, a senhora nem sabe. Nem sei, nem teria condições, né? Cada remedinho desse deve... É caro. No mesmo dia, encontramos também a dona Júlia, outra senhora que precisa muito dessa forcinha com os medicamentos. Dona Júlia tem 59 anos, é aposentada, né, dona Júlia? Sim. Recebe um salário mínimo por mês, que dá uns R$780. Paga aluguel, um aluguel caro de R$400. Sobra pouquíssimo, né, dona Júlia, para alimentação, para lazer. Dona Júlia tem... Para tudo, né? Dona Júlia tem um glaucoma há 3 anos. E graças a Deus que a dona Júlia pega, olha, esse colírio na farmácia de alto custo. E senão a senhora teria que gastar quanto para comprar esse colírio aqui? R$130. A senhora já fez a pesquisa? Já perguntei, já. 130. Muito caro. Aí então, o que eu ganho não dava, né? Já não dá, né? Aí é que não dava, né? Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde, de acessar aos serviços que o Sistema Único de Saúde oferece, independente de classe social, de renda, de cor, de credo, enfim, não há nenhuma distinção. As portas das unidades do Sistema Único de Saúde estão abertas a qualquer indivíduo, independente dessas características, e é um sistema de saúde que, junto aí com poucos países do mundo, com populações pequenas ou populações grandes, que é um sistema universal, ou seja, todos têm direito à prestação de serviço, à carteira de benefícios do SUS. O fornecimento de remédios era realizado pelo SUS em atendimento ao princípio da integralidade, mas só em 1998 que foi aprovada a Política Nacional de Medicamentos, que garantiu a segurança, eficácia, qualidade, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. Atualmente, o Brasil está entre os 10 países que mais comercializam medicamentos. Por ano, o Ministério da Saúde investe R$9 bilhões na compra de remédios que são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Essa daqui é a Graça. A Graça é a mãe da Camila. A Camila está sentadinha ali no sofá. Oi, Camila. Camila tem 19 anos. E a Graça, por 12 anos, teve esse benefício do SUS de pegar pelo menos 2 medicamentos para Camila, né? Graça, como é que era? Como é que foi durante esses anos? Bom, eu precisei fazer primeiramente um cadastro, né? Aí, a partir do 2º mês, eu só com uma receita médica, eu já ia lá e retirava a medicação. Raras vezes aconteceram, né, que não havia medicação. Aí, logicamente, eu tinha que arcar, porque ela não podia ficar sem medicação. Ela é uma criança, uma adolescente especial, e ela tem deficiência intelectual e tem epilepsia. Que, no caso, que causa as convulsões. E os remédios eram para essa epilepsia, né? Um deles sim, e o outro porque ela tinha uma puberdade precoce e precisava ser cuidado. E aí a gente fez uma continha aqui, só para ter uma ideia, só esse anticonvulsivante, a Camila tomava 3 caixas por mês, né? Eram 90 comprimidos. Sim. Só esse era R$900. Se ela tivesse que arcar, comprar
com o próprio dinheiro. O remédio de hormônios era mais R$680. Quer dizer, por mês daria aí R$1.600. Já paga imposto, esse remédio já está pago, mas se você tivesse que tirar do bolso... Difícil, bem difícil. Lógico que a gente faria qualquer coisa, né? Mas muita dificuldade para quem precisa de medicação de alto custo, porque tem muito maior custo. Outras pessoas usam outras medicações com muito maior custo que esse e não tem condição, a mínima condição de comprar. Todas aquelas medidas terapêuticas que são necessárias para a cura, tratamento, segmento desse paciente devem ser asseguradas. E o medicamento é uma dessas tecnologias que são empregadas para o tratamento. Então, se o paciente tem direito à saúde e o medicamento faz parte desse tratamento, então ele precisa recebê-lo. Então, o acesso ao medicamento, ele sim é um direito do cidadão. Com essa facilidade, foi muito melhor para mim. Eu, por exemplo, era o meu salário. Como estamos? Será que ainda existe gente que morre pela falta de medicamentos no Brasil? Na verdade, a questão agora é que a população briga na justiça. Chovem ações judiciais motivadas pela ausência de remédios nos pontos de distribuição da rede pública. E a nossa reportagem acompanhou a saga desses pacientes. Garantir o acesso gratuito a medicamentos. Há 25 anos, este é o papel do Sistema Único de Saúde. Mas na prática, nem sempre é o que acontece. Nós acompanhamos o drama de duas pacientes. A dona Maria Alice e a dona Marlene, elas são amigas e estão passando pela mesma dificuldade, a de conseguir pegar um remédio na rede pública. As duas têm doenças crônicas e precisam tratar com medicamentos constantemente. Nós estamos no Centro de Saúde número 4, aqui no Riacho Fundo 2, em Brasília, e nós vamos tentar, ver se elas finalmente conseguem pegar esses remédios. Vocês já tentaram em outros postos de saúde e dizem que não tem, é isso? Com certeza, já fizemos a nossa maratona em busca, Recanto da Ema, Taguatinga e por fim Riacho Fundo 2. Nossa equipe de reportagem entrou no posto de saúde com uma câmera escondida. E a confirmação do problema veio da própria funcionária. Esse aqui tá em falta, tá? Tá em falta. Esse aqui, minha florzinha. Eu gostei sem previsão de chegar, tá bom? Sem previsão. Se puder comprar, mas essa aí também, ele usado é um anti-inflamatório. Isso. Pra dor, pô, a senhora não precisa nem de receita pra comprar. Posso te dizer que tá faltando 70% da nossa medicação. Mais uma viagem perdida. Cansei. O que é que eu faço? Não conseguiu pegar? Não consegui. O que é que eu faço? E a minha colega a mesma coisa, também não conseguiu. Olha aqui, ó. Olha aí. Não tem. E não tem. E lá vai, não tem. E tem mais. Não tem previsão de quando vai chegar. O que é que nós fazemos? Maria Alice é hipertensa e tem osteoporose. Toma 3 comprimidos diferentes por dia. Já a dona Marlene, com depressão, não pode ficar sem os remédios. Há meses ela não consegue nada pela rede pública e o jeito é se desdobrar. A gente tem que dar um jeito ali, comprar e parcelar. Compra no cartão e parcela. A luta das duas amigas continuou em outro posto da cidade. E a resposta também não foi nada animadora. E esses aí, tá vendo? Nenhum desses 3. Não, tem não. Nenhum, filho. O problema não é novidade para ninguém. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, mais da metade dos brasileiros que já precisou de medicamentos afirma que não encontrou no SUS o remédio prescrito. Além de colocar em risco a saúde e a vida dos pacientes, a falta de medicamento geralmente custa caro aos cofres públicos. Isso porque muitas vezes a doença vai se agravando e leva o paciente a ir ao hospital. Aqui, os custos com internação e outros procedimentos são muito maiores que os gastos com remédios. Eu fiquei internada depois que fiz o cateterismo, 17 dias, aguardando a medicação, que é o Sildenafil, que é esse aqui. E fiz todo um processo, de
de pedido, ligar no 156 de dentro do hospital. Eu liguei, agendei, meu esposo foi lá, fez todo o procedimento e eu aguardei, não me lembro, acho que uns 15 dias até receber a primeira caixa. Após muita luta, Renata descobriu que sofre de hipertensão arterial pulmonar, doença que prejudica a circulação do sangue e sobrecarrega o coração. Para tratar o problema, ela precisa tomar 2 medicamentos. Só um custa R$ 1.500. Esses remédios aqui ele não vai levar a cura, mas eles ajudam a gente, né, a diminuir mais os sintomas que nós sentimos. Por causa da doença, Renata não consegue trabalhar e a única renda da família é a do marido. No começo deste ano veio o desespero. O remédio acabou na rede pública. A ajuda veio da internet, de um grupo numa rede social. Uma moça lá do Paraná, ela me emprestou uma caixa e veio e chegou que eu comecei a tomar, mas mesmo assim ainda continuou sem, né? Ainda passou um mês, aí eu não tinha como devolver a caixa e nem como ela me emprestar mais, e eu fiquei um mês sem tomar a medicação, até chegar. O SUS possui uma relação nacional de medicamentos. É uma lista com 844 remédios que são distribuídos de forma gratuita. Isso é claro, quando não estão em falta. Então é uma lista que em todos os lugares onde o SUS oferece os seus serviços, esses medicamentos fazem parte então do rol de medicamentos que está à disposição da população. O papel do Ministério Público da União é acompanhar se o medicamento está em falta no SUS. E o subprocurador do órgão deixa claro: os medicamentos da lista são de extrema importância e precisam ser fornecidos. Os medicamentos que estão previstos nos protocolos, que ele já se organizou para fornecer, isso não pode haver desabastecimento. Para isso, a máquina administrativa tem que ser eficiente e ter o medicamento disponível ao tempo e ao modo. O subprocurador explica que se o remédio não estiver previsto na lista, o governo não tem obrigação de ter no estoque. Se essa pessoa nunca esteve na rede, nunca foi atendida, não era conhecida, você não pode aparecer surpreendentemente ao sistema e dizer: cadê o medicamento? Nos últimos 3 anos, o valor pago em ações judiciais saltou de 367 milhões em 2012 para 844 milhões em 2014, um aumento de 129%. E sabe o motivo de tantas ações? A falta de acesso a tratamentos no SUS, seja por não ter medicamentos ou porque eles não foram incluídos na lista da rede pública. Mas por que será que mesmo os medicamentos básicos previstos na relação estão faltando? Bom, segundo a Defensoria Pública, o principal motivo é a desorganização do órgão responsável pela compra. Falta de planejamento, previsão da quantidade de remédio que seria consumido pelos pacientes, a busca de contratos de licitação que tivesse transparência, publicidade, ampla concorrência, que esses medicamentos comprados não ficassem estocados e correndo risco de ultrapassar o prazo de validade. Então é necessário que haja um controle eficaz daquilo que é consumido, daquilo que é necessário e daquilo que é comprado. E a gente percebe que isso só se faz com uma administração ou com uma gestão eficiente, cujos profissionais tenham um planejamento correto e, mais do que isso, saibam identificar as necessidades da população. Já o Ministério da Saúde se justifica. Falta porque não tem matéria-prima para ser produzido, falta porque a indústria farmacêutica não consegue produzir esse medicamento porque não consegue importar a matéria-prima, há algum problema regulatório que gere esse desabastecimento, é uma vertente. Ou falta porque esse medicamento que foi prescrito não é um medicamento da lista que o SUS oferece. Mas ainda há esperanças para pacientes como a dona Maria Alice, Marlene e Renata. Nós primeiro requeremos uma obrigação de fazer para que o Estado conceda o medicamento ao paciente. Muitas das vezes isso gera um atraso ou uma demora e o descumprimento dessa decisão pode acarretar inclusive uma ordem judicial para que o dinheiro seja retirado das contas do Tesouro, entregue à mão do paciente, o paciente vai até a farmácia, compra o medicamento e devolve a nota fiscal comprovando o dispêndio daquele valor.
Eu tenho vontade de andar de bicicleta, de jogar bola com os meninos, correr, andar, ir na padaria. Coisas simples mesmo, eu não consigo. Não é porque eu não quero, sabe? Eu tenho muita vontade, mas porque a doença não deixa mesmo. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe, mande sugestões para antes e depois da lei, @stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Canal da Gente, um amor de canal.